A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma videoaula, subsídio ofertado pelo CAPED para a preparação das aulas dos nossos professores de Escola Bíblica Dominical. É motivo de muita alegria estarmos mais uma vez aqui para meditar na Palavra de Deus, para meditar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é o tema da revista desse trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar com meu amigo, meu irmão em Cristo, presbítero Fábio, ali da nossa congregação de Príncipe de Gales, e ele vai aqui dar uma palavra de saudação para os irmãos. Eu saúdo também a todos os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os professores. Espero que vocês aproveitem o subsídio e é mais uma vez prazeroso para nós estarmos aqui, contribuindo com a obra do CAPED Sane Santo André, e ao lado do nosso amigo, pastor Adailton, nosso mestre aqui do campo. Uma honra. Mestre é você, meu amigo. Queridos, hoje nós vamos estar comentando aqui, conversando um pouco sobre o conteúdo da lição de número 7 da nossa revista, que tem como título O Andar do Cristão, né? O nosso comentarista, nessa lição de número 7, ele começa a comentar, né, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E a título de introdução aqui da nossa aula, da nossa conversa, eu acredito que seja importante nós destacarmos que a carta que Paulo escreveu aos Efésios, assim como as demais cartas do apóstolo Paulo, é feita de uma parte teórica ou doutrinária e de uma parte mais prática, né? Quando a gente para ler a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele fala de doutrina, né? Ele fala de assuntos tão importantes para a fé cristã. Paulo destaca o assunto da eleição, da predestinação, o mistério de Deus oculto, que é a igreja, e ele encerra essa parte doutrinária, essa parte teológica no capítulo 3 e começa, a partir do capítulo 4, a tratar das implicações da doutrina, né? Eu costumo dizer que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo destaca aquilo que Deus fez por nós em Cristo, né? E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, do que nós, como cristãos, devemos fazer para Deus, tendo como ponto de partida aquilo que Deus fez por nós, né? Então, no capítulo 4, Paulo ele começa a destacar essas implicações, né, práticas da doutrina, e podemos dizer da doutrina da salvação, porque é o tema primordial de Paulo quando ele escreve aos Efésios. Ele começa falando da salvação e fala que essa salvação ela se revela ou ela se demonstra de forma assim, mais perceptível através do mistério oculto que é a igreja, não é verdade, pastor Fábio? É verdade, pastor Adailton. E assim, pegando o gancho de doutrina, hoje, quando nós falamos doutrina, para algumas pessoas, para algumas lideranças, soa estranho, né? Porque desde a década de 60, nós temos um movimento no mundo, né? No mundo cristão, no mundo protestante, chamado ecumenismo. E qual que é a ideia do ecumenismo? É fazer com que todos os legados da reforma estejam na mesma umbrella, né? No mesmo chapéu, no mesmo guarda-chuva da Igreja Católica. Então, qual que é a narrativa que eles criaram? Doutrina nos separa, o amor nos une. Isso mesmo. Então, é importante nós buscarmos, né, resgatar
a importância da doutrina, porque a doutrina, nós aprendemos que a palavra de Deus ela edifica, consola e exorta. A doutrina instrui líderes, instrui a igreja, instrui em todos os aspectos que Deus quer que nós andemos na presença dele. Então, a palavra doutrina, ela não pode soar com uma conotação pejorativa. Sim. Ela nós devemos ter o entendimento que doutrina é aquilo que Deus reservou para a sua igreja, é aquilo que Deus reservou para os seus escolhidos. Então, é muito importante, né, essa introdução, porque Paulo ele tem essa característica de dividir as suas cartas em doutrina, né? E assim, é legal que ele sempre vincula doutrina com a vida. Isso. Ensino com a prática. Então, doutrina, uma igreja que não tem doutrina, logo ela não tem vida. A doutrina ela precisa ser valorizada, sim, não é? Isso aí. A doutrina ela não pode ser colocada de escanteio ou tratada como uma coisa de segundo plano, Sim, né? sim. A doutrina ela é importante, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser pregada, porém, tendo isso em mente, que a doutrina ela gera prática, né? É aquilo que a gente chama de ortopraxia, né? E para que nós possamos andar corretamente como cristãos, né? Para que nós possamos ter uma prática correta como cristãos, é de fundamental importância a gente conhecer corretamente, a gente entender corretamente. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus, é através da palavra de Deus que nós temos contato com a doutrina, e é a doutrina que nos molda como cristãos, como filhos de Deus. É a doutrina que mostra para nós como nós devemos nos comportar como cristãos. E aqui está a grande tônica desta lição, é o andar cristão. Como nós devemos andar como cristãos. E quando Paulo... Pastor, pode falar. Só mais um adendo aí para enriquecer sua excelente explanação e também para os professores, né, que vão dar aula, um registro histórico, irmãos, por volta do século XVII, que um movimento, ele cansado porque assim, os dois extremos são perigosos, né? Então nós tivemos lá o movimento pietista no século XVII. Por que teve o movimento pietista? Foi uma contra-reação do intelectualismo exacerbado na Igreja Luterana. Só que o pietismo ele caminhou para a heresia, por quê? Porque, como a gente reforçou aqui, ele tinha só a ideia da experiência. Colocou a doutrina de lado. Colocou a doutrina, né, o ensino de lado. Então fica um alerta para nós, né, como um fato histórico que, quando uma denominação ela prega o amor sem a justiça, ela prega o amor sem a doutrina, ela prega a experiência sem doutrina, ela com certeza, o final, como diz lá o mineiro, né, vai dar ruim. Então é importante, essa lição é super importante para reforçar essa ideia, né? Porque não existe amor, não existe a justiça de Deus sem amor e vice-versa. Então tem até um adágio aí que o amor sem a verdade, né? Ou seja, o amor sem a doutrina é brutalidade, né? A doutrina sem o amor é brutalidade. E o amor sem doutrina é egoísmo. Porque ele se completa como fé e razão, né? Graça e conhecimento. Verdade, irmão Fábio. Obrigado, eu costumo dizer que doutrina sem prática gera uma religiosidade vazia. Sim. Prática sem doutrina é o que aconteceu com os pietistas. Acaba gerando misticismo. Agora, quando doutrina e prática andam juntos,
o resultado é edificação, né? O resultado é crescimento espiritual. E é por isso, irmão Fábio, que Paulo, ele começa esse capítulo 4 rogando, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Essa expressão, rogo-vos, é uma expressão bastante forte, dá uma ideia de clamor, de grito. É como se Paulo estivesse dizendo assim, como o bom cearense diz, pelo amor de Deus, meu povo, né? Me escutem, me deem atenção, né? Então, Paulo, ele clama para que os cristãos de Éfeso e para nós, cristãos dos dias atuais, né, atentemos para a importância do andar cristão, de como o cristão deve andar. Eu acho que a palavra-chave aqui desse capítulo 4 de Paulo aos Efésios é justamente essa palavra, né, o andar, né, o andar. E Paulo diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Interessante, Paulo ele não se considerava um preso do Império Romano, ou estar preso por conta da inveja dos judeus. Ele entendia que existia um propósito, né, divino ali por trás da sua prisão, e quando a gente vai ler a história de Paulo, a gente percebe isso, né, que ele tem a oportunidade de pregar, de falar do Senhor Jesus ali para figuras importantes. Mas ele diz aqui no verso 1, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu acho interessante esta palavra digno, né, o adjetivo grego axios, que dá uma ideia de algo que deixa a balança nivelada, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, o viver de vocês, a prática cristã de vocês, as ações de vocês precisam estar niveladas pela vocação com que vocês foram chamados. Não tem como vocês dizerem que foram vocacionados, e essa vocação aqui, no contexto de Paulo aos Efésios, acredito eu que está principalmente ligada à questão da doutrina da salvação, que é o tema principal. Então era como se Paulo estivesse dizendo assim, já que vocês foram chamados para a salvação, ou já que vocês se entendem como salvos, vocês precisam andar de forma digna desta salvação. Porque existe um fenômeno no meio da cristandade nos dias atuais, eu costumo falar muito sobre isso, porque é algo que me incomoda, né, como cristão, como ministro do Evangelho, é o fato de, hoje todo mundo quer ter Jesus como Salvador, mas não quer ter Jesus como Senhor. E quando a gente fala assim que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos indiretamente dizendo que Ele governa a nossa vida. E como é que Ele governa a nossa vida? Através da sua palavra. Então Paulo, ele destaca que é necessário que nós andemos conforme a vocação que nós fomos chamados. Eu não posso dizer que sou salvo e as minhas atitudes, as minhas ações dizerem o contrário. Não é verdade? Dando seguimento aqui, pastor, até para elucidar a sua excelente explanação, no Velho Testamento tem um contexto bacana, porque no Velho Testamento Deus falava assim, ó, vocês me obedeçam e vocês serão abençoados. Isso. No Novo Testamento, acho que a ênfase de Paulo até, ele usou rogo-vos, né, para dar essa ênfase, ele falou assim, para nós andarmos em dignidade, porque essa é a nossa vocação, né, conforme a nossa vocação. E parece que no Novo Testamento, o entendimento aqui é que esse aspecto mudou um pouco, né? Então, vocês já são abençoados, né, com toda sorte de bênçãos. Agora vocês obedeçam. Essa é a chave. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Então, o cristão, ele deve virar a chave nesse sentido, né? Porque ele já é abençoado, já foi revelado o mistério. Deus já o abençoou com a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A salvação, ela ficou clara, né? Porque
ela até então, ela estava oculta lá no Velho Testamento, sempre foi pela fé, mas ela estava oculta em Jesus, né? Não estava tão clara, vamos dizer assim. E todas as sortes de bênçãos espirituais, dons espirituais, a descida do Espírito Santo, Deus prometeu estar conosco, né? Nós fomos presenteados pela doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo aí 2000 anos, quase 2000 anos de ortodoxia cristã, foi construída uma teologia, ou seja, essa última geração, ela tem que ter uma ênfase, tem que ter um olhar mais carinhoso, porque nunca uma geração ela foi tão, teve tanta abastança de, por exemplo, de Bíblias, de literaturas. Verdade. Então, nós não temos desculpa. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, assim, a gente tem que fazer essa análise crítica. Olha, a condição no Velho Testamento era, para vocês serem abençoados, me obedeçam. A condição no Novo Testamento é, vocês já são abençoados. Vocês são capacitados, vocês têm a graça, e agora vocês obedeçam, porque vocês são capacitados para obedecer. Então, essa é uma ênfase, eu acho que Paulo, com essa palavra, ele também quis reforçar essa ideia. Verdade. E Paulo, ele começa a destacar no texto aqui de Efésios 4 algumas virtudes deste andar cristão, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, existem algumas virtudes que vão apontar, que vão demonstrar que vocês verdadeiramente estão andando em Cristo, né? Ou andando como cristãos, né? A partir do verso 2, ele começa a destacar essas virtudes, né? Paulo fala, em primeiro lugar, da humildade, né? Como é importante o cristão desenvolver a humildade. E o nosso maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né? Se fez homem, assumiu a condição humana. Olha como Deus é humilde, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? O soberano, ele se fez homem, né? Se sujeitou a compartilhar dessa nossa natureza. A humildade realmente é muito importante no andar cristão, não é verdade? Sim, pastor. E a humildade, ela tem alguns aspectos importantes na prática. Por exemplo, a humildade, no seu contexto geral, ela é você agir, né, você podendo agir em benefício próprio, você não age. Ou seja, você não age de forma conveniente para você. Você age, sempre você vai pôr, primeiro, Jesus, né? Reconhecer o seu Jesus, depois o seu próximo e depois você, o seu eu. Então, essa é uma definição de humildade que eu gosto de pensar. E também, a pessoa se torna humilde quando ela entende, né, as três questões da vida, né? Na filosofia fala assim, que as três perguntas mais difíceis que tem para responder é de onde nós viemos, né? O que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. E a Bíblia responde, ó, você veio do pó, né? Você veio do pó. E você vai para o pó também. Então, quando nós temos essa consciência, essa ciência, eu acredito que desenvolver a virtude de humildade, ela vai ter um caminho mais pavimentado. Porque tem pessoas que têm dificuldade de responder, de entender, né, filosoficamente, sim, essas três perguntas. E também entender que nós não somos nada. Né? Nós viemos do pó, nós vamos voltar para o pó. Sim. Né? A centelha de Deus vai voltar para Deus. Verdade. Então, é importante, né, entender no conceito mais amplo o que é humildade, mas trazendo da doutrina, né, para a vida prática. Verdade. Eu acho que uma das formas que nós desenvolvemos humildade é quando a gente entende a fragilidade da vida. E como a Bíblia destaca, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a vida humana é frágil. Então,
Quando a gente entende que a nossa vida é frágil, é passageira, é como um sopro, a gente vive com o pé mais no chão, não é verdade? Com mais humildade, se guardando do orgulho, da soberba, da arrogância. E a humildade nos faz mais parecidos com Cristo, né? Eu gosto de dizer também, falando de humildade, que humildade é quando nós reconhecemos quem somos e a nossa dependência, né, de Cristo, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Quando a gente aprende e desenvolve a humildade, isso é muito abençoador para a nossa vida cristã. Pastor, só mais um dado, né? A humildade nos dias de Jesus, né, no conceito de humildade do Império Romano, era fraqueza. Era uma fraqueza. Era fraqueza. Então, os romanos, eles não enxergavam como uma virtude. O cristianismo transformou, né, o conceito de humildade Sim. em virtude. Sim. Né? Até lá, o senhor que é mestre aí, o senhor me corrige se eu estiver errado. A palavra que os gregos usavam era megalopsia, se eu não me engano. Falha a memória. Então, o aspecto humildade passou a ser uma virtude com o cristianismo. Olha só que revolução. E às vezes, né, a gente tem a pessoa que não conhece Jesus Cristo, quando ela é exposta à humildade, né, como diz lá no Nordeste, rapaz, para ser besta, vai atrás de seus direitos. Mas é isso, quando a pessoa é regenerada, quando ela é exposta à verdade e começa ali a sua jornada cristã, entendendo o que ela tem que desenvolver para se parecer com Cristo, né? Porque Cristo é o nosso exemplo maior de humildade, né? Sim. Ele deixou, não usurpou, né, da condição de ser Deus, tornou-se homem e morreu a morte de cruz. Então, ele é nosso maior exemplo de humildade. Mas é importante a gente entender que nem sempre foi assim, né? Foi com o advento do cristianismo é que a humildade ela se tornou uma virtude. Uma virtude, com certeza, isso é um fato. Outra virtude que Paulo destaca aqui é a mansidão, né? Mansidão é uma atitude gentil, né? É uma virtude que está bem ligada, podemos dizer, anda de mãos dadas com a humildade. Eu gosto muito, não sei se eu posso chamar de tradução, eu considero mais uma paráfrase, né, a linguagem de hoje. Mas para esse texto, para a mansidão, a linguagem de hoje fala assim, bem educado, né? Então, eu gosto dessa tradução. Uma pessoa mansa é uma pessoa que olha para o outro em pé de igualdade, né? Que respeita o outro, né? Que respeita o próximo, que não busca os seus interesses muitas vezes, mesmo quando, digamos assim, os seus direitos, os seus interesses são aquilo que é correto, né? Ser considerado, né? E partindo disso, eu me lembro das palavras de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 7, quando Paulo diz assim: na verdade é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, uma pessoa mansa, muitas vezes, eu aprendi isso muito cedo com meu pai na fé, ele dizia assim, olha meu filho, é melhor você perder a razão, dar a quem não tem e ganhar de Deus. Então, olha como isso é importante. E nós vemos, por exemplo, isso na vida do patriarca Abraão, né? Quando os pastores de Abraão e de Ló começam ali a discutir e chegam à conclusão de que precisam se separar, segundo o costume da época, Abraão, ele, por ser o mais velho, por ser o líder, ele teria todo o direito, né, de, não, eu vou escolher o local para onde eu quero ir e depois você escolhe, Ló. Pela ordem natural seria assim, mas o que é que Abraão faz como um homem manso, né? Abraão dá a deferência ao seu sobrinho, escolha para onde você vai, né? Então nós vemos que a mansidão ela foi uma virtude encontrada também na vida de Abraão e precisa ser também, né, encontrada na nossa vida.
Pastor, aqui, às vezes a gente, só pegando a frase lá do Crisóstomo, né, que foi um dos pais da igreja, ele falava assim que mansidão é a atitude que a pessoa tem de ser lento em reivindicar os seus direitos. Isso. E o que está em moda, né? A gente tem vários livros, até eu fiz um curso na empresa sobre liderança, que falava sobre os 4 tipos de temperamento. Às vezes, fugindo do conceito de mansidão bíblico, às vezes a gente quer outra fonte de autoridade, né? A gente quer a licença, porque o que a psicologia fala? Que nós temos 4 tipos de temperamento, né? É o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então, assim, o colérico e o sanguíneo, ele não coaduna, ele não harmoniza com a mansidão. Então para eu não me render, para eu não desenvolver a virtude da mansidão, às vezes eu quero chancelar, né? Eu quero justificar. Diz assim, Deus me fez assim. Deus me fez assim. Então, Deus me fez colérico, Deus me fez sanguíneo, sim. Só que a gente tem que entender que a nossa personalidade, ela foi afetada também pelo pecado. Sim. Então, se a gente for analisar dentro da psicologia, lá tem os pontos fortes de uma pessoa colérica, lá tem os pontos fortes de uma pessoa sanguínea. Por exemplo, geralmente todo líder é sanguíneo, porque ele é extrovertido, né? Sanguíneo ou colérico, né? Então, tem ali as suas virtudes dentro das características da personalidade. Porém, eu falo, os psicólogos falam, isso aqui você tem que controlar, você tem que corrigir, porque isso foi afetado, né? Sim. Isso foi afetado. Até tem um conceito filosófico que todos nós temos intensidade maior ou menor, todos os defeitos possíveis. Então, as nossas personalidades, as nossas características de personalidade também têm. Sim. Então, por isso que é importante o nosso carro-chefe, né, a nossa referência, o nosso ponto de autoridade ser a mansidão, né, como referência. Não os 4 tipos de personalidade chancelando ou validando um comportamento que não seja condizente com a mansidão. Sim. Essa é a ideia. E você destacou muito bem que as emoções, elas foram corrompidas, né, pelo pecado, pela queda, mas elas também são transformadas pelo novo nascimento. Isso aí. Né? Então, quando nós verdadeiramente nascemos de novo, somos regenerados, o nosso temperamento ele é transformado pelo Espírito Santo. E eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa destacar. Mansidão não é frouxidão. Né? Jesus ele era manso, mas a gente precisa lembrar que ele derrubou a mesa dos cambistas. Então, ser manso é conseguir lidar com as adversidades, né, dos relacionamentos. Ser manso é saber levar as coisas da melhor forma possível. Né? Não tem nada a ver com frouxidão. Tem pessoa que é inerte, né, e acha, não, eu prefiro ser assim porque é mansidão. Isso não é mansidão. Mansidão não é inércia. Né? Mansidão é uma atitude que a gente consegue lidar com é uma virtude que nos faz lidar, né, com as adversidades da vida de uma forma sensata, de uma forma racional. Até o senhor falou aí, né, por exemplo, as pessoas às vezes transigem, né, são transigentes com algumas situações, ou então fica em cima do muro, né, isso não é mansidão. Tanto que a gente deu exemplo, o senhor citou o exemplo de Abraão, mas a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Na sua época. Na sua época, né? Só que quando ele precisou tirar a espada, tirou. Né, ele tirou, né? Obviamente que ali foi uma ordenança divina, né? Mas ali fica claro o comportamento de Moisés. Ele não foi transigente, sim, conivente com o erro. Ele teve firmeza moral.
Então, como o senhor reforçou bem, ser manso, ser firme moralmente nas convicções. Sim. Né? É isso que eu acho que tem que ficar claro aí para nós, né? Sim. E outra virtude que Paulo destaca aqui, que anda de mãos dadas também, né, com a humildade e a mansidão, é a longanimidade, né, que outras traduções, né, traduzem por paciência. E como é importante nós desenvolvermos a paciência, né, ainda mais no âmbito dos relacionamentos, né, seja na igreja, seja fora da igreja, na família, no trabalho. O cristão, ele tem a responsabilidade, né, de ser paciente, ele precisa buscar em Deus para que a paciência seja desenvolvida no seu andar cristão como virtude, para que ele possa ser um agente de edificação na vida das pessoas, né? Tanto no ambiente da família, quanto no ambiente profissional, quanto no ambiente da igreja. Como essa virtude é importante? Até porque nós precisamos lembrar que se existe alguém que tem sido paciente conosco é Deus, né? Então, se Deus tem sido paciente conosco, né, muitas vezes suportando os nossos erros, as nossas falhas, né, nos abençoando com graça e força para nós vencermos o pecado a cada dia e desenvolvermos a nossa santificação, nós também precisamos ser pacientes, né, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, não é verdade? Sim, até assim, né, pastor? Às vezes, nós temos uma visão errada. A gente acha que as circunstâncias, elas nos tomam mais energia do que pessoas. E ao contrário, pessoas consomem muito mais energia do que circunstâncias. É verdade. E como? E como, né? O senhor está na frente aí de uma congregação, né? Já tem uma longa caminhada. E assim, um homem responsável, né? Um homem virtuoso, ele vai desenvolver, ele vai entender que ele precisa desenvolver. Se ele for afobado, né? Como a gente fala no popular, se ele for afobado, ele vai meter os pés pelas mãos. E como diz o mineiro, vai dar ruim. Então a Bíblia, esse longanimidade é longo ânimo, ou seja, é esticar mesmo. É esticar a sua paciência, é esticar, não é nem tolerância, né? É esticar o ânimo diante de circunstâncias e pessoas, né? A diversidade de circunstâncias e a diversidade em pessoas. Então, sim, é um exercício diário, né? Um exercício que, para algumas pessoas, é tranquilo, né? Porque já é da natureza ali da pessoa. Para algumas pessoas, ele tem que fazer um esforço maior, mas é possível. Sim, verdade. E outra virtude que Paulo destaca aqui, no verso 2, é a questão de suportar uns aos outros em amor. Eu acho muito interessante essa expressão. Alguns comentaristas dizem que, até parafraseio, existem algumas traduções, acredito que coloquem isso como tolerância, mas eu acho que, ali, quando a gente para meditar na palavra do original, vai um pouco além de você tolerar, né, o erro, mas suportar é realmente ser suporte para outras pessoas. Tem pessoas que confundem esse suportar uns aos outros como uma resignação estoica. O que é isso, né? Independente do que façam contra mim, independente do que falem de mim, independente das circunstâncias, eu estou aqui imóvel, né? Isso é a resignação estoica, a filosofia estoica, né? Mas esse suportar que Paulo está destacando aqui é nós servirmos de suporte para que pessoas cresçam, para que pessoas desenvolvam. E eu acho interessante nessa dinâmica humana porque muitas vezes Deus nos usa como instrumento de crescimento na vida de outras pessoas. Mas Deus também usa outras pessoas como instrumento de crescimento na nossa vida. Então nós podemos entender que nós precisamos ser suporte para as pessoas, para que tanto as pessoas desenvolvam, quanto nós também desenvolvamos juntamente com elas, porque
o desenvolvimento, né? A evolução espiritual, moral, se dá nessa troca, né? O ser humano ele foi criado para viver em sociedade. E não tem como a gente viver em sociedade, não tem como a gente viver no contexto da igreja, porque a igreja ela não é feita de anjos, arcanjos, querubins e serafins. A igreja é feita de seres humanos, né? Seres humanos que foram regenerados, que nasceram de novo, mas que ainda estão no processo da santificação, ou seja, podem falhar, podem em algum momento errar numa área ou em outra. Então a gente precisa aprender a suportar, né? E ser suporte para que outras pessoas cresçam. E assim, né, pastor, aqui tem a questão assim, lá em Gálatas tem duas palavras lá, né, que entra nesse aspecto de suportar, né, e você carregar a carga, né. Então tem carga, né, no aspecto de tolerância aqui, tem carga que nós podemos ajudar as pessoas a carregar, né, mas tem carga que a pessoa tem que carregar. E é importante a gente ter esse discernimento. Sim. Porque, às vezes, a gente tem que dar a mão, mas, às vezes, a gente tem que mostrar o caminho, né? Sim. Então, suportar tem esse sentido também. Existe um limite. Existe o limite, Existe né? um limite. Não é só... quando Jesus leva o evangelho, Jesus não leva só a palavra, né? Jesus leva a cura, Jesus leva o pão, né, o alimento. E nós, na nossa caminhada, nesse desenvolvimento, na dinâmica, né, como o senhor bem falou, na dinâmica da igreja, na dinâmica de edificação, de crescimento, nós temos que entender, às vezes não é fazer pela pessoa, é mostrar para a pessoa como faz e suportá-la nisso, né, e apoiá-la, vai por esse caminho, olha, não é... diante dessa experiência, vai por esse caminho. Então, é importante essa tolerância, paciência, esse cuidado com as pessoas. E quando a gente não consegue discernir esse limite, ao invés de ajudarmos, a gente faz atrapalhar Sim. o crescimento da pessoa, o desenvolvimento da pessoa, né? Quantos pais, né, por excesso de tolerância, de suportar, às vezes... impedem dos filhos crescer moralmente, de encarar a vida com mais responsabilidade, de entender as implicações do que é se tornar adulto, né? As responsabilidades que vêm com isso. Muitas vezes, quando não se discerne esse limite, é muito prejudicial, né? Ao invés de ajudar, faz prejudicar. Não é verdade, meu irmão? Exatamente. Então, Paulo destaca outra virtude muito interessante aqui, já no verso de número 3, quando ele afirma que o cristão, no seu andar, ele precisa buscar a unidade, né? A unidade é algo de fundamental importância na vida cristã, para a igreja, para o corpo de Cristo. E vamos lembrar aqui que quando Paulo ele falava da igreja, Paulo gostava muito dessa simbologia do corpo, né? Ele gostava muito de comparar a igreja ao corpo humano. O corpo humano feito de diversos órgãos, órgãos diferentes, com funções diferentes, com missões diferentes, mas que estavam ali unidos para o bem comum do corpo. Então, Paulo ele diz que nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito, né? É o Espírito que mergulha cada cristão no corpo de Cristo, né? Que nos regenera, que nos faz nascer de novo. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 e 13, se não me falar a memória, né? Que nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, é o Espírito que nos faz igreja, só que nós temos a responsabilidade de conservar essa unidade que começa como obra do Espírito. Porque a unidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma obra do Espírito.
Só que ela precisa ser conservada por nós que fomos inseridos nessa unidade. E unidade é diferente de união, né? União é um conceito, digamos assim, mais superficial. Por exemplo, eu pego aqui vários tomates, né, de tamanhos diferentes, às vezes de espécies diferentes. Se eu colocar eles aqui nessa mesa, eu tenho aqui uma união de tomates. Mas se eu pego esses tomates ali, amasso, enfim, e faço com eles aí um molho, de tomate, se torna unidade. Várias tomates se tornaram, então, a unidade é mais profundo. Unidade está ligado não só ao estar junto, mas pensar igual, né? Então, é um conceito mais profundo. E Paulo destaca que a gente precisa buscar isso. Algumas traduções dizem assim que nós devemos fazer um esforço diligente para preservar a unidade. Pastor, muito bem a analogia aí. E para reforçar essa ideia, unidade, ela não é uniformidade, né? Sim. Então, unidade, ela é uma coisa, como o senhor, ela é um aspecto, assim, como o senhor reforçou bem, ela vem de Deus e ela é interna. Até porque a gente tem movimentos, por exemplo, ecumênicos, que fala que é para unir tudo. Então, essa ideia de unidade, ela é algo mental, né? Ela é algo espiritual, né? Até porque a Bíblia, né, ela descreve aqui como é um só espírito, né? É um só corpo, é um só batismo, é uma só vocação, é um só Senhor. Então, assim, a unidade, ela é indivisível, né? Já a uniformidade, você pode aderir a movimentos, até porque a gente vive um contexto, a gente está dando aula lá na Fateza, e o nosso livro é Heresiologia. Então, a gente vê que tem algumas denominações que é quase igual ali o cristianismo. É quase igual, né? E ela só é diferenciada quando você tem um conhecimento doutrinário, quando você tem o conhecimento do conceito. Então, a ideia de unidade aqui não é que a gente tem que se unir, né, com todo o movimento que tem ali que traz à voga ali uma ideia cristã, né? Às vezes a gente tem que fazer o filtro e entender que unidade é algo assim que o senhor usou bem a analogia, eu gostei. Vou até copiar, viu, pastor? Sobre unidade, é algo assim mais está muito ligado à essência. Sim. Né? Está muito ligado na filosofia a gente fala potência, né? Do ser. Então é uma coisa para a gente diferenciar unidade, união, uniformidade. Isso. E outra coisa que é importante a gente destacar falando aqui de unidade é unidade entre cristãos, não é entre religiões. É isso aí. No início da aula, nosso irmão Fábio ele falou aqui sobre o ecumenismo, e a mensagem do ecumenismo é essa: não, a gente precisa, né, unir todas as religiões, pois afinal de contas o que importa é o amor. Vamos deixar de lado as doutrinas que nos separam e vamos falar do amor, porque o amor é o que importa. Só que essa unidade que Paulo está se referindo aqui é a unidade dos cristãos, dos membros do corpo, daqueles que nasceram de novo, daqueles que experimentaram a salvação, da qual Paulo tratou lá nos capítulos anteriores. Paulo não está falando aqui de ecumenismo, porque os adeptos desta visão pegam esse texto. Paulo está dizendo aqui que a gente deve procurar guardar a unidade, né? Mas é a unidade dos membros do corpo, né? A unidade dos membros do corpo. E a partir do verso 4 ele fala sobre os pilares, né? Que nos fazem ser um, né? E fala um só corpo, né? Um só espírito, também uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós não temos aqui tempo para comentar cada um desses pilares, mas é importante que os irmãos que vão estar dando aula em suas
em suas classes, dá uma pinceladazinha um pouco, né, sobre cada um desses pilares. E já caminhando aqui para o encerramento da nossa aula de preparação, eu gostaria de falar um pouco sobre os agentes que, podemos assim dizer, os agentes que foram chamados por Deus para facilitar esse andar em Cristo, né? Paulo, ele vai falar na continuidade desse capítulo 4 de Efésios, né, que Cristo distribuiu dons aos homens, né, que são aquilo que nós chamamos dos dons de Cristo ou os dons ministeriais, né? Aí Paulo fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, né? Existe no meio evangélico uma discordância quanto à atualidade ou não de apóstolos e profetas. O que é que você me diz a respeito disso? Pastor, eu vou mais na linha ortodoxa, né? Cada um é cada um. Eu acho que tem uma ideia, né, que a gente tem que ser, naquilo que é trivial, a gente tem que ser unido, né? Naquilo que é secundário, a gente... Mas eu acredito, né, na atualidade dos dons. Mas, por exemplo, o apostolado, eu acho que a gente tem que analisar um pouco, porque apóstolo no conceito dos 12, mas Paulo, né? Tem algumas características especiais. Isso. Por exemplo, o apóstolo ele tinha que ser testemunho ocular de Jesus. Isso. Ele tinha que ser testemunha da ressurreição de Jesus e ele tinha que ser operado por eles os milagres que Jesus pregou. Ter o ministério autenticado pelos milagres. Pelos milagres, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, assim, no conceito... mais estrito do termo. Né, mais estrito do termo, eu acredito que fechou lá nos apóstolos que Cristo elegeu, escolheu para ser o fundamento da igreja. Agora, no conceito da palavra, apóstolo quer dizer enviado, né? Isso. Então, eu acredito que nesse sentido, sim, é atual. O ministério apostólico, ele ainda é atual. Ele é atual. Da mesma forma, o profético. Eu acredito que é outra discussão também, Sim. Né, como o senhor falou aí. Eu acredito que nos moldes, no conceito do profético do Velho Testamento, encerrou João Batista. Sim. Mas no aspecto de dom da profecia, ele é atual. Ou seja, aqueles que trazem uma mensagem de Deus, né? Porque esses são os profetas. Sim. São aqueles que trazem uma mensagem de Deus. Vamos contextualizar aqui. São os pregadores, né? Seja pastor ou não, né? Aqueles que pregam a mensagem de Deus baseado naquilo que já está revelado, ou seja, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, eles são os profetas da atualidade. Esse negócio de, fulano de tal, Deus levantou fulano de tal, um grande profeta, e ele está trazendo novas revelações, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Todo e qualquer verdadeiro profeta, a mensagem dele está abalizada, né, pelas Sagradas Escrituras. Então, os dons de Cristo, eles são atuais, eu acredito, da mesma forma, professor Fábio. Até eu achei muito interessante. Eu vi um debate, né, de um cessacionista com um continuista. Aí ele falou assim, ele perguntou para o cessacionista, quando Paulo falou assim para Timóteo, desperta o dom que é em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Né? Isso é atual ou ficou no passado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com os movimentos que tem, né? Os pensamentos são livres, mas a gente tem que se restringir. Sim. A nossa fonte de autoridade maior é a Bíblia. Sim. Então, quando Paulo fala, olha, desperta o dom que
que é em ti que foi dado pela imposição de mãos, é uma prática eclesiástica, é uma prática da igreja. Sim. Né? Não ficou no passado. Sim. Então, esse é um dos argumentos que eu acredito na atualidade dos dons. Né? Fazendo as devidas ressalvas, o cristão tem que buscar. Né? Até porque o dom, ele é diferente de habilidade, é uma coisa que é confundida hoje também, né, pastor? Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma boa oratória. Então, o que uma pessoa que não tem um preparo, não tem um discernimento faz? Pega essa pessoa, já coloca em evidência, leva para o ministério, põe à frente de uma igreja e não vai prosperar porque a pessoa não tem a chamada. Isso. Né? Até outro detalhe, eu queria também, outro detalhe aqui, pastor, pastor e mestre, né? Isso é ponto de discussão também, porque veja bem, que a Bíblia não difere muito assim, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Né? Não tá, a ideia aqui não está dissociado pastor com doutor, porque, imagina assim, qual que é a ferramenta principal de um pastor, né? A Bíblia. É a Bíblia, né? Então, ele tem que saber ensinar. Sim. Então, não é só ter a habilidade da oratória, não é só ter a habilidade ali de falar bem, ou de interpretar, ou de fazer uma apresentação. Sim. Né? Uma pessoa que foi colocada, por exemplo, para ser um guia do rebanho, ele tem que ter algumas características. Né? E não é habilidade. A habilidade vai levar essa pessoa até um certo ponto, Sim. até a página A. Sim. A página B, ele precisa ter a vocação, né, que a gente reforçou aqui no início dessa aula. Então, obviamente que quando a gente tem a vocação, algumas habilidades já são natas. Sim. Outras têm que ser desenvolvidas, outras têm que ser buscadas. Né? Mas o fato é que Deus não dá para uma única pessoa todos os dons, né? Mas não existe nenhum cristão que não esteja um dom. Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que reforçar nessa aula. Verdade. E todos esses dons têm um único objetivo: a edificação da igreja, a edificação mútua, né? E a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Esperamos em Deus que esses comentários, esses subsídios aqui destacados, né, contribuam para que você, professor, prepare a sua aula. E o nosso desejo, a nossa oração é para que você continue sendo canal de bênção na vida dos seus alunos, em nome do Senhor Jesus. Amém.